Sim, gente. Aí estou gravando a aula depois para deixar disponível depois para vocês. Tem uma frase, assim, muita gente fala assim do livro, né? Ah, lê um livro inteiro, né? Nem sempre a gente aproveita um livro inteiro, mas às vezes tem ah lá, tem um livro ali, ó, o Robert está ali com o livro na mão, perfeito, Robert. É esse mesmo. Esse livro aí tem uma frase que, para mim, ele mudou o meu jogo, mudou a minha história, tá? Eu li esse livro em 96 e tem uma frase nele que diz o seguinte: qualidade de vida é qualidade de comunicação. Coloca essa frase aí no chat, gente, também para a galera. Qualidade de vida é qualidade de comunicação. O que que significa isso? Essa frase aqui, gente, é uma frase assim que eu poderia passar essa frase para vocês, fechar essa live e ir dormir e deixar vocês com esse problema na tua vida. Por quê? Se você parar para pensar, tudo que você tem na sua vida, tudo que você conquistou na sua vida, as pessoas que estão no seu convívio, os seus relacionamentos, se são equilibrados ou se são todo zoado, os seus bens materiais, os seus amigos, o emprego, o seu trabalho, o dinheiro, tudo, absolutamente tudo o que você conquistou na sua vida está intimamente ligado à sua comunicação. Vocês acreditam nisso? Hum? A forma como você se comunica de duas maneiras: a comunicação interna, a maneira como você se comunica com você mesmo, pode te levar no alto, no pódio, no lugar mais alto onde você ambiciona chegar. A maneira como você fala com você, o que acontece aqui dentro da tua cabeça, e a maneira como você se comunica consigo mesmo também pode te levar para o fundo do abismo. Tá? Então, é muito importante nós entendermos um pouco sobre comunicação humana, porque tem a ver com as relações humanas, tem a ver com as nossas conquistas. Tem a comunicação interna, que é a comunicação que está acontecendo nesse exato momento aí dentro da tua cabeça. Como é que você começa o seu dia? O que que você diz para si mesmo quando inicia o seu dia? Tem gente que começa o dia agradecendo, mas agradecendo de coração. O agradecer, gente, não é uma coisa que sai da sua boca, é uma energia. A gratidão é uma energia. Né? Então, puxa vida, acordei hoje, que legal, tenho a oportunidade de viver mais um dia. Deixa eu me levantar, deixa eu olhar para o céu, olhar para o sol, né? Deixa eu viver um pouco. É, essa comunicação interna, então, ela tem um certo poder de acender e manter acesa a chama dentro de você, essa chama interior. E tem a comunicação externa. Essa é um pouco mais preocupante, essa é um pouco mais perigosa, porque aquilo que você diz para si mesmo, dentro da tua mente, diz respeito a você. Se você está te levando para o pódio ou para o poço, é problema seu. Agora, quando a gente abre a boca e emite a comunicação, quando a gente emite a palavra, quando a gente coloca a energia na palavra e fala com outras pessoas, aí, meu amigo, você pode de duas formas, tá? Levantar uma pessoa que está ali em sofrimento, a tua comunicação, ou você pode acabar afundando ainda mais alguém que precisa de ajuda. Então, a comunicação, ela é uma ferramenta essencial para o ser humano e ela é uma medicina também, tá? A palavra, ela é medicinal. Você pode curar uma pessoa com a tua palavra, ou você pode detonar totalmente um relacionamento por causa de uma palavra. Por isso que eu acho essencial nós refletirmos sobre isso hoje nessa nossa mentoria, falarmos sobre comunicação. Será que eu estou tendo facilidade para conquistar as coisas que eu desejo? Né? Se você conquista tudo aquilo que você almeja, você conquista facilmente, parece que as coisas fluem para você, né? Quem é assim aqui, gente? Né, você pensa assim, poxa vida, tô a fim de, sei lá, comer uma feijoada. De repente, do nada surge assim. Eu não estou falando de lei da atração, não, tá, gente? É quando as coisas fluem para você, quando você emite, então, a comunicação.
dá a impressão que o universo, o mundo, tudo conspira para que as coisas aconteçam para você. Então, se as coisas acontecem muito fácil para você, com muita facilidade, as pessoas que você convive são pessoas incríveis, os lugares, os ambientes que você acessa, o seu trabalho, se você está feliz com o seu ganha-pão, se você tem conquistado, do ponto de vista material, tudo aquilo que você almeja, enfim, se você está plenamente satisfeito com tudo que você sonha para a tua vida, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer. Você tem sido um excelente comunicador. Se você é um pacificador, né? Se as pessoas brigando quando você abre a boca para falar, ah, as pessoas elas dizem assim, pô, é isso mesmo, né? Estou refletindo a respeito. Você é um excelente comunicador. Agora, se as coisas estão difíceis para você, se naquele almoço de domingo, família toda é reunida, você abre a boca e vira uma guerra na família, quando vira uma guerra de prato, né? Significa que talvez você tenha que. Eu nunca chamo de comunicador ruim. Eu falo que talvez você tenha que melhorar esse aspecto da comunicação. Por isso que eu trouxe hoje para vocês aqui alguns pontos importantes para analisarmos sobre comunicação humana, porque ela é um pilar essencial para o crescimento pessoal, profissional, familiar, social, num relacionamento entre cônjuges, pais e filhos, tá? Entre amigos, saber se expressar bem, ouvir ativamente, ó, a escuta ativa, né? E transmitir ideias com clareza pode transformar a vida de qualquer pessoa, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui algumas reflexões para nós iniciarmos bem aqui, tá? Se você hoje pudesse melhorar a sua comunicação, tá? Um único aspecto da sua comunicação, tá? Qual seria esse aspecto? Para você refletir, tá? Pode responder no chat ali, tá? Depois eu vou abrir para perguntas, eu vou fazer uma explanação aqui, depois eu vou abrir para perguntas aqui, tá bom? Então, se você pudesse mudar um aspecto só, qual seria? Então, essa pergunta ajuda você a refletir sobre as dificuldades, né? Ou pontos que você precisa realmente melhorar, né? Lá, o José falou assim, ó, eu prefiro melhorar a empatia, né? É isso que eu quero que vocês reflitam, né? No aspecto da comunicação. Se você já passou por uma situação em que você se sentiu incompreendido, né? Que você sentiu que, pô, ninguém entendeu o que eu falo, né? O que aconteceu? Como você lidou com isso? Né? Que você diz assim, pô, essas pessoas não me entendem, as pessoas não compreendem, como é que você lida com isso? Enquanto vocês vão respondendo ali, ó, a Denis, né? Denis, é isso? Pensamento negativo, a Dea é menos ansiedade, ser mais tranquilo ao falar, a Simone, melhorar minha comunicação com os amigos. Às vezes eles não me ouvem, a Rosana, olha só, interessante isso. O Ricardo, eu queria demonstrar mais confiança nas minhas palavras, isso é importante, a gente pode falar sobre isso. A Tânia, tenho facilidade de me relacionar. Bom. Delaine, pensamento de incapacidade. Pô, legal, gente. Vamos fazer um trabalho muito bom com vocês hoje aqui, hein? Michele Alcântara, faço análise de risco o tempo todo, meu raciocínio lógico é diferente sempre. É interessante isso, Michele. Expressar melhor ao falar com as pessoas, clareza e confiança na fala, respiração e meditação, Erotides, né? Vencer a timidez. Uau. A Elisângela, a ansiedade. A Laís, penso muito negativo também. Denise, confiança em mim. Legal, gente. Olha, interessante isso, né? Iniciar conversa com estranhos, o Renato. Vocês sabem que no meu histórico, eu sou uma pessoa, eu sou tímido e introvertido, tá? Eu tenho esses dois agravantes aí, além de tímido, né? Eu sou introvertido. Eu gosto muito dessa qualidade. Eu acho a introversão uma qualidade que eu gosto muito de ficar comigo mesmo. Eu olho muito para dentro, eu converso muito
comigo mesmo. Por isso que eu falei desse aspecto da comunicação interna, que quando se você tem uma comunicação interna muito boa, muito bem construída, você ganha o mundo, tá? Principalmente essa condição de introvertido me faz. O introvertido, ele não tem a necessidade de estar o tempo todo com outras pessoas. Já por exemplo, um introvertido, quem se sente assim, o introvertido ele pode se enfiar num sítio uma semana inteira, sozinho, sem conversar com ninguém, e ele fica muito bem. Ele fica tranquilo. Quem se sente assim? Isso é uma característica de uma pessoa introvertida. Claro, de vez em quando ele tem vontade de estar com os amigos e é uma necessidade legítima. Já o extrovertido, ele não consegue ficar sozinho, ele precisa estar o tempo todo com alguém do lado ali, conversando, para desabafar ou para ouvir. Então, são qualidades assim. E eu, na minha vida, eu tinha isso. Eu era introvertido e tímido, né? A timidez é essa dificuldade de chegar na outra pessoa, né? De iniciar uma conversa com alguém. E por conta do meu trabalho, eu tive que vencer esses dois obstáculos. Então, nunca me deixei abater ou mudar os meus planos por uma inabilidade que eu tivesse, tá? E eu recomendo isso para você. Nunca mude seus planos porque você acha que não consegue. Nunca deixe a palavra é difícil. Ah, mas isso é difícil. Sabe, as pessoas que você dá uma ideia, mas é difícil. Aí tem as variantes, isso é complicado. Não sei não. Será? Todas essas palavras expressam aí insegurança, expressam o modo de pensar da outra pessoa. Então, ao invés de dizer é difícil, diga é possível, né? Deixe-me tentar, pelo menos. Deixe-me tentar, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Também a Tânia, sou tímida. Ricardo, é exatamente isso, meu sonho. Além da independência financeira, quero morar na zona rural, mas de preferência na Europa. Daí, estou sempre buscando novos caminhos. Então, vamos lá. Eu preparei um negócio muito legal então para vocês hoje aqui, que é falarmos sobre comunicação. Se você tem aí papel e caneta, tem bastante material aqui interessante para você na aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui então a minha tela com vocês, porque é uma aula que eu não faço faz tempo essa aula aqui, viu? Mas eu acho que vocês vão adorar essa conversa de hoje aqui, viu, gente? Então, aquele ponto que eu trouxe para vocês. Vocês estão vendo? Tudo bem? Vocês conseguem ver os slides aí? Coloca aí Sim, no chat. Tá, então tá bom, obrigado. sim. Impressionante, eu tô assistindo. Bom, então lá, os diferentes estilos de comunicação e aprendizagem humana. Renato, mas você é professor de memorização, o que que tem a ver falarmos hoje de comunicação? Porque no fim das contas, gente, a, toda vez que a gente emite, toda vez que a gente vai falar, toda vez que nós vamos conversar com outra pessoa, obrigatoriamente, necessariamente, nós passamos pela memória, pela memorização, entende? Então, ou pela recordação, a gente fica lembrando o que precisa falar, ou a gente vai gravar o que as pessoas estão dizendo para nós. Mas necessariamente a gente acaba passando por esse processo aí de memorização, tá? Então, vamos lá. Os diferentes estilos de comunicação e aprendizagem humana. Eu quero começar, então, trazendo para você aqui que, às vezes, a gente fala, 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 e ninguém entende aquilo que a gente está dizendo. E, às vezes, vem alguém e não fala praticamente nada, e essa pessoa se torna a pessoa mais respeitada do ambiente. Já viram situações assim? Né? Então, existem alguns pontos importantes dentro da comunicação que são esses daqui, tá? Primeiro deles é o uso da palavra.
Então, eu disse para vocês que a palavra, a comunicação, ela é uma medicina, mas ela também pode ser um veneno. Através da comunicação, nós podemos melhorar a vida das pessoas, ou a gente pode levar a pessoa a uma situação complicada. Então, a palavra, nós temos que refletir da seguinte forma: é a capacidade de dizer exatamente o que o interlocutor, ou seja, a outra pessoa, quer ou precisa ouvir. O, o Ayrton Senna, uma vez, uma repórter perguntou para ele, e o Senna, ele é um grande herói nacional, né? É inegável o papel do Ayrton Senna, e todo mundo respeitava muito ele, mesmo sem falar muito. Só de ter a presença dele numa reunião, num ambiente, as pessoas já respeitavam muito. E aí um dia a repórter perguntou para ele, por que que você não gosta muito de conversar? E aí o Senna respondeu, olha, se não tem nada de bom para eu falar, eu prefiro ficar de boca fechada. Né? Então, essa lição ela é importante, a capacidade, então, de dizer exatamente o que a outra pessoa quer ou precisa ouvir. Porque quando a gente se comunica, não é sobre nós. Pensa nisso, gente. Toda vez que você receber uma visita na tua casa, não é sobre você, é sempre sobre o outro. Então, como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus estudos? Como está o seu trabalho? E deixa a outra pessoa falar. Deixa a outra pessoa falar. Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar com alguém e a gente acaba falando tanto de nós mesmos que a gente acaba não dando espaço para outra pessoa conversar também. Então, lembra disso, como um comunicador eficiente, nunca é sobre você, sempre sobre a outra pessoa. Isso também é um gesto de humildade, tá? Eu tenho uma frase de um livro de Augusto Cury, chamado Mestre dos Mestres, que ele dizia o seguinte: Jesus era grande, mas se fazia pequeno para tornar grandes os pequenos. Guarda bem essa frase, gente, que é outra frase para você não dormir essa noite, ficar pensando muito, tá? Lembra na primeira frase ou não? A primeira frase era: qualidade de vida é qualidade de comunicação. Era a primeira frase. Se as coisas não estão indo bem como você gostaria que, né, é porque a sua comunicação precisa ser melhorada, ok? A segunda frase agora é essa daqui. Jesus era grande, mas se fazia pequeno para tornar grandes os pequenos. Quem puder aí de secretário, de secretária, digita para mim aí no chat para o pessoal depois fixar essa frase. Vocês vão memorizar essa frase, tá, gente? Vou deixar vocês anotarem aqui, mas tem que memorizar, tá? Nada de nada de ficar anotando as coisas e não memorizar depois. Agora, Renato, quantos por cento aquilo. Eu posso falar para você daqui até 2 da manhã. Quantos por cento aquilo que eu falei, as minhas palavras representaram? Apenas 7% na comunicação. Só 7%? Sim. A ciência mostrou, isso aqui que eu estou trazendo para vocês é um pouco de programação neurolinguística. Então, a ciência mostrou que tudo aquilo que você fala representa cerca de 7% apenas na comunicação, né? Então, a gente tem que tomar muita atenção, prestar muita atenção nas palavras e escolher bem aquilo que a gente vai falar e as frases, né? Por exemplo, atenção no uso da conjunção mas. Sabia que toda vez que a gente usa o mas numa frase, a gente está negando tudo aquilo que a gente diz? Por exemplo, você recebe uma visita e você pergunta assim para a pessoa: o que que você acha do meu vestido? Né? Meu vestido branco e preto. Aí a pessoa olha para você e diz assim: olha, eu gostei do seu vestido, mas o azul é mais bonito. Esse mas ele tem um peso de mentira, né? Ah, eu gostei do vestido branco e preto. Mentira, o azul é melhor. Então, sempre que você quiser evitar algum atrito na comunicação, você vai trocar esse mas pelo é. Sempre que você quiser influenciar uma pessoa, troque o mas pelo é. Por Aceita? Não apareceu eu aí? gente, com áudio vazando aí, gente. Por exemplo,
você me pergunta do seu vestido azul. Renato, o que que você acha do meu vestido azul? E eu acho que não é, eu não acho que não é adequado o teu vestido, você poderia usar um outro vestido, uma outra cor, tá? Eu estou dando um exemplo hipotético aqui, tá, gente? Poderia ser qualquer coisa. Mas então eu quero tentar te influenciar a mudar de cor. Então eu vou dizer assim: pô, é bem legal esse vestido azul. E tem também aquele vestido branco. Sabe aquele vestido branco? Ah, sei, sei. Aquele vestido também ele fica ótimo em você. Entende? Então, o mas, quando você diz o mas, você cria na cabeça da outra pessoa uma posição de defesa. Opa, ele está dizendo que não gosta do azul, então eu tenho que me defender e eu tenho que defender a minha opinião em cima do azul. Não, quando eu digo assim, quando eu coloco um e, eu acrescento. Entende? O segundo, pensar antes de falar. É importante refletir antes de agir, né? Essa reflexão ela é importante, porque pessoas muito ansiosas, pessoas muito reativas, elas lançam a flecha e quando vê, não dá mais tempo de pegar, né? E quando ela fala, às vezes já criou algum tipo de atrito, né? Ser simples e objetivo, né? A objetividade ela é muito importante para você não ser muito, não ficar muito enfeitando as coisas. Vocês vão ver depois, mais tarde, por que que é importante ser objetivo. Falar estritamente o necessário, evitar fofoca, reclamação, queixas, etc. Essa última frase aqui, gente, ela é muito importante, tá? Evitar fofoca, reclamação, queixa. Você pode até ser do time da fofoca, né? Do time do babado, que gosta de ouvir né? uma treta, essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas nunca vão confiar em você para contar para você uma fofoca. Se você é uma pessoa fofoqueira, as pessoas não vão confiar em você para contar as coisas. Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão te ouvir, só que nunca vai. Sabe aquela pessoa que é o leve trás? É igual programa de reality show, né? O leve trás ele sempre acaba saindo do jogo rápido. Por quê? Porque as pessoas acabam sacando a jogada e acabam eliminando, mandando pro paredão, né? A Ivana colocou aí julgamento também, né? Ficar julgando, essas coisas são importantes. Mas isso aqui é apenas palavras. Aí você diz assim, Renato, se a palavra tem um peso de apenas 7%, quando é que eu começo a influenciar uma outra pessoa? No tom de voz. Olha isso, gente, tom de voz, que loucura. Falar com energia, falar com firmeza, falar com energia e falar com segurança. O legal do tom de voz é que você treina, tá? Tem cursos de oratória, tem ótimos tutoriais de oratória na internet. Tem gente que fala muito fraquinho. Imagina você se eu chegasse aqui e dissesse, pessoal, vamos fazer hoje um curso de comunicação e eu acho que vocês vão gostar muito porque eu estou muito animado em passar esse conhecimento para vocês, já não teria mais ninguém na sala, né? Entendeu? Então, dependendo do ambiente em que você está, é importante você trazer essa energia, trazer a firmeza, trazer a segurança, trazer a confiança. Tá? Tem muita gente que colocou ali no comentário. Renato, não tenho muita confiança naquilo que eu vou falar. Gente, eu só tenho confiança naquilo que eu estou falando aqui hoje para vocês, porque eu estudo muito. Então, como eu estudo, eu tenho confiança. Agora, se você me pedir para eu falar de, sei lá, medicina dos Vedas na Índia, eu vou gaguejar, eu vou tremer, eu vou ficar cada vez mais encolhido. Por quê? Porque eu não entendo nada. Está tá entendendo? Então, a confiança ela está intimamente ligada ao seu conhecimento, né? Ao seu domínio de um determinado assunto. Se você me pedir para falar de rock nacional, de música brasileira, nacional, dos anos 80, a gente vai conversar aqui para caramba. Eu vou adorar bater um papo com você e vou falar muitas coisas interessantes. Eu tenho certeza que muitos de vocês também. Agora, se você pedir para eu falar de funk contemporâneo aqui dos anos 2020, eu não faço a menor ideia, eu não sei nem o nome
de cantores, de MC, essas coisas. Entendeu? Então, a confiança, ela está intimamente ligada ao nosso grau de estudo, de conhecimento de um determinado assunto. Ah, mas quando você tem confiança, quando você entende aquilo que você fala, você não precisa se encolher. Você pode falar com firmeza, energia e segurança, sabe por quê? Porque a gente está falando aqui de 38% de poder de, de persuasão. Então, olha só, as palavras 7%, tom de voz 38%, né? E aí você tem agora o destacar palavras importantes, né? Quando você estiver falando, você dá uma ênfase maior naquilo que você quer dizer. Transmitir segurança no tom de voz. Treinar, 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 falar, gravar, né? E ouvir você falando, né? Os gestos também. E o gesto é o outro ponto aqui, né, gente? A fisiologia. A parte de fisiologia, ela representa 55% do poder de comunicação, né? Essa parte de fisiologia, deixa eu mudar aqui. Uhum. Pô, peraí que agora eu saí da tela aqui. Aqui. A fisiologia, agora está cheio de coisinha aqui borrada na tela de vocês, gente. Desculpa, mas é que eu tô ainda me adaptando aqui aqui, com esse zoom. Tá, pronto, já apaguei tudo. A fisiologia, ela representa 55% de influência na comunicação. Uau! O que que significa isso? Você pode entrar num ambiente, naquela festa, naquela reunião, naquele departamento, Peraí, eu falo com ela daqui um e a pouquinho. sua, a Tô tendo uma forma aula como aqui. você se porta ali naquele local, a sua presença, ela já gera comunicação. Então, gente, dependendo do ambiente que você frequenta, você não pode chegar igual um Judas. Dependendo do ambiente que você vai. Por exemplo, você vai fazer uma reunião na Receita Federal. Chamaram você lá, mandaram uma notificaçãozinha na Receita Federal, você vai fazer uma reunião, né? Você não pode ir igual um Judas de short, de chinelo, de bermuda. Mesmo que você mora aí no nosso maravilhoso Rio de Janeiro, não dá. Você tem que já ir com outro tipo de vestimenta, né? Você foi convidado para ir num coquetel, tem que se vestir de uma maneira adequada, né? Vai num almoço, sei lá, na casa de uns amigos, né? Tem que ir de um jeito que não estou falando de vestir roupas de grife, mas você ir de uma maneira digna e adequada àquele ambiente. Imagina se eu viesse aqui de camiseta regata, né, ou vestido de qualquer jeito, com o cabelo comprido, com a barba sem fazer aqui. Imagina como é que seria como é que eu vou ter alguma autoridade, né, algum poder de influência. Lembra daquilo que eu disse lá no início? Qualidade, aquilo que você tem, aquilo que você conquistou está intimamente ligado à sua comunicação. E a comunicação, gente, está aqui, 55%, tá, daquilo que você fala, desculpa, 55% do seu poder de influência está na fisiologia, no seu jeito de olhar para outra pessoa, na simpatia que você transmite no teu rosto. Tem gente que fica com a cara fechada. Eu, por exemplo, tenho uma cara feia por natureza. Até eu tenho essas rugas aqui, ó, né, que elas vão fechando aqui, aí parece que eu tô bravo. Então eu tenho que chegar no lugar sorrindo, porque senão as pessoas vão achar que eu tô bravo, tô de mal com a vida. E na verdade eu sou sempre muito bem com a vida. Só que a minha fisiologia, né? Se eu não tomar cuidado, dependendo do ambiente, a minha fisiologia ela leva a isso, a pessoa achar que eu tô bravo, que eu tô, né? Tá? Gente, tem a Miralda, é isso? Miralda Santos, ela tá desenhando todo o nosso negócio aqui. Eu vou pedir para não fazer isso, Miralda, senão você vai zoar e tirar o foco das pessoas.
Então, acertar a postura, gestos moderados, olhar nos olhos sempre, né? Cuidar do marketing pessoal, né? Esse marketing pessoal. Tem gente que compra roupa nova e fica no guarda-roupa eternamente, né? Já viu gente assim? Compra roupa nova, mas não usa. Tem aquela camisa bacana, aquele sapato bonito, né? E fica guardando para usar quando? Para quando no caixão, quando for enterrado, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de, pô, se tem uma roupa bacana, vamos usar, né? Vamos chegar nos ambientes, chegando. E não é sobre ego, tá, gente? É sobre postura, é sobre poder de influência. Dependendo do ambiente, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E a comunicação representa, então, 55% de poder de comunicação. Palavra 7, tom de voz 38, fisiologia 55%. É muita coisa. É ali que você começa a influenciar. E isso já explica por que que muitas pessoas entram no ambiente, ficam caladas, e quando ela abre a boca, todo mundo escuta. Porque simplesmente pela presença dela, a presença dela já impõe respeito. E esse respeito você impõe muitas vezes, como eu volto a dizer, no modo de falar, no modo de agir, no modo de olhar para as pessoas, no modo de vestir também. Não é sobre usar roupa de grife, é saber ter bom senso na hora de se vestir. Aí tem um outro aspecto que eu quero trazer para vocês, que é a linguagem de comunicação. E é aqui que a história vai ficar legal. É aqui que a nossa história vai ficar mais interessante ainda, tá? A gente já está chegando agora a 200 pessoas aqui na nossa aula. Olha só, é linguagem de comunicação. É a linguagem que usamos para elaborar nossos pensamentos e comunicá-los. Nós temos aqui, gente, dentro da nossa cabeça, uma linguagem. Por exemplo, se você nasce na Inglaterra, você vai falar o inglês britânico, é a linguagem deles, né? Se você nasce em Angola, você vai falar um português, né, de Angola. Se você nasce, sei lá, no Japão, você vai falar o japonês. Na China, o mandarim. Só que não é sobre isso. É sobre a sua linguagem, que ela é moldada a partir das suas crenças, valores, da sua formação, de tudo que você aprendeu na tua vida, você acaba criando um estilo de comunicação, um jeito de se comunicar. E aí, a neurolinguística, ela fez o seguinte, ela fez um estudo com 16 mil pessoas de sucesso, tá? E ela mapeou que existem três canais, três linguagens de comunicação comuns aqui, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar disso, eu tenho certeza aí, né? Principalmente quem já leu livros sobre neurolinguística. Mas eu vou tentar trazer aqui uma outra abordagem aqui desses canais de comunicação, talvez traduzindo aí para o seu dia a dia, que pode te ajudar bastante, certo? Então, eu quero fazer, eu vou traçar agora aqui, e é muito legal essa parte, porque eu vou traçar aqui um paralelo entre esses três canais de comunicação, e eu quero que você tente se identificar qual é o seu canal preferencial, qual é o canal que você mais utiliza o tempo todo, né, para se comunicar, quais são os benefícios, as vantagens e quais são os problemas que você pode gerar por ser uma pessoa assim, ou muito visual, ou muito auditiva, ou muito sinestésica, né? Então vamos lá. Quando a gente fala do visual, como é que se comporta uma pessoa visual? Tá? E a partir das minhas explanações aqui, você vai tentando se identificar, ver onde você se encaixa. O visual é uma pessoa que dá valor, ele valoriza, para ele tem valor. Tudo que diz respeito à beleza, estética, limpeza, organização, disciplina e seriedade. Então, quando o visual ele entra, alguém aqui é dono de estabelecimento comercial? Tem alguém aqui dono de estabelecimento comercial? Se tiver alguém, escreve no chat aí. O que que você tem? É uma padaria, um salão, uma oficina? Escreve aí no chat o que que você. Se você tem um estabelecimento comercial,
Escreva aí no chat qual é o seu estabelecimento. Só para pegar aqui, vamos pegar alguns exemplos práticos aqui de vocês. O Alex é assistência, mas ainda ficou vago. Do que, né? Assistência de quê? Olha só. Tem aí, ó, o João Luiz tem um pet shop. Então vamos lá, vamos pegar o caso do João Luiz. Uma pessoa visual, ele vai entrar no pet shop, ele vai bater os olhos, em 3 segundos ele vai ver. Ele vai ver. É bonito o ambiente? É belo o ambiente? É estético? É limpo? É organizado? Os atendentes são disciplinados, têm seriedade no atendimento? Se todos os critérios estiverem de acordo com o funcionamento da cabeça de um visual, o visual vai dizer assim: cara, o pet shopping do João Luiz é o máximo, você precisa conhecer. Esse lugar é incrível. Você tem que ir nesse pet shop. Agora, olha só a confusão, gente. A pessoa visual entra lá no pet shopping do João Luiz, aí é bonito? Não. Sabe, tem aquela fachada caindo aos pedaços, aquela árvore mal podada, aquela calçada cheia de buraco. Chega lá dentro, aquele balcão velho, cheio de marca de pé. Aí a estética, né? A estética tem um vaso amarelo no canto com umas comigo ninguém pode ali. Na janela tem uns adesivos de borboleta. No balcão tem aquelas marcas de mão. Tá limpo. Aí chega lá, tem mosca voando, tem tudo desorganizado, os produtos tudo bagunçado na prateleira, tudo tem disciplina. Não, o pessoal não leva a sério ali, não tem seriedade. Sabe o que vai acontecer com esse visual? Ele vai virar o pé para a rua e vai procurar o próximo pet shopping, mesmo que ele pague mais caro, porque é assim que funciona a cabeça de um visual, né? Aí, ó, a Michelle, acabei de descobrir que sou visual. Aí a Lucinéia, infelizmente, muitos lugares são assim. Mas vocês vão entender por que que muitos lugares são assim. Porque muitos lugares refletem a cabeça do dono. Exatamente a cabeça do dono. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho mais aqui, ó. O que que um visual gosta? Ó, gostos e interesses, as coisas que ele se interessa na vida, ó. Ele se interessa por leitura, porque ele gosta de olhar, né? Ele se interessa por coisas com televisão, né? Filmes, assistir peças de teatro, cinema. Ele gosta muito de games, ele gosta muito de moda, ele entende de moda, ele entende de marcas de grife, né? Estética, ele entende muito de estética, de organização, decoração e arte, são coisas que ele se interessa, né? Arquitetura, status. O status para o visual ele é muito importante. Eu sou um doutor Renato Alves, olha que legal que fica, né? O visual ele gosta do status, né? De ser chamado de senhor, de senhora. Títulos honoríficos, né? Sabe o que é isso? É o título da pessoa, né? Eu sou um desembargador, eu sou um doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. O visual ele gosta muito, né? De formalidade. Por exemplo, o visual, quando eu sou muito visual. E quando eu fiz 18 anos, eu queria ir para o exército. Sabe por quê? Porque o visual ele ama formalidade, regra e disciplina. O mundo do visual, a cabeça do visual. Então, como adolescente, a vida de um adolescente é um caos, né? De um pós-adolescente. Meio caótico. Então, como eu era visual, eu precisava de alguma coisa que me trouxesse disciplina. E aí eu falei para minha mãe, eu quero ir para o exército. Porque o exército tem formalidade? Tem. Tem regras? Tem disciplina? Sim. Ali eu me sentiria em casa. Acabei não fazendo exército, tá, gente? Mas foi essa você vê, a minha escolha profissional estava intimamente ligada à forma como meu cérebro funcionava. Tá, vamos parar por aqui. Eu quero falar com vocês agora do sinestésico, tá? Para você tentar se identificar aí. Olha só.
O sinestésico, o que que ele valoriza, gente? Vamos voltar aqui, só para a gente voltar aqui num ponto. Lembra o que que o visual valorizava? Beleza, estética, limpeza, organização, disciplina, seriedade. O sinestésico, gente, ele não dá a mínima para isso. O sinestésico, ele quer saber o seguinte: relações afetivas, prazer físico, conforto e liberdade. Vamos voltar lá para o pet shopping do João Luiz, gente? Então, agora o sinestésico, ele entra no pet shop do João Luiz, aí ele olha ali, ó, tudo muito bonito, estético, limpinho, as portas brilhando, o balcão brilhando, sabe, todo mundo ali formal, vestido com a roupa, né? O sinestésico, ele vai, e todo mundo ali olhando sério para o sinestésico, né? Aí todo mundo olha para o sinestésico e vai dizer, o sinestésico vai pensar assim, ih, caramba, eu acho que eu estou no lugar errado, porque ninguém sorriu para mim. O sinestésico vai dizer assim, ninguém me abraçou, ninguém veio na porta me abraçar, perguntar como é que está o meu dia, ninguém veio servir um cafezinho, né? Ninguém pegou na minha mão, que o sinestésico ele gosta do toque, né? Não tá eu não estou me sentindo confortável aqui nesse pet shop, né? Eu estou sentindo meio sufocante o negócio aqui, né? Eu não tenho muita liberdade aqui de falar as coisas, tô me sentindo meio tolhido aqui nesse lugar. Percebe? Então, um lugar extremamente visual vai sufocar o sinestésico. Olha que loucura isso, gente. Você já está percebendo de onde vem as tretas na família, né? Tá? Vai cair, já já vai cair ficha de vocês aí, ó. Então, o que que um sinestésico ele se interessa? Quais são os gostos e interesses dele, gente? Ele não quer saber se está bonito, limpo, organizado ou disciplinado. Ele quer saber o seguinte: tudo que provoque boas sensações e prazer físico. É por isso que esse sinestésico é com C, tá? O sinestésico com S diz respeito à experiência mental. Comida e bebida, é o mundo dele. Ele gosta de falar de gastronomia, ele gosta de falar de receita, ele gosta de trocar receita com você. Bebidas. Tem gente com áudio vazando aí, gente. Quem tiver com áudio vazando, desliga aí, por favor. É, ele valoriza muito a coisa do sexo. O sinestésico valoriza muita coisa do sexo, do contato, do carinho, do abraço, de estar junto com os amigos, do conforto, da dança, da liberdade, enfim. O sinestésico ele tem essa característica. Muito do que vocês estão vendo aqui do sinestésico, o visual odeia, o auditivo odeia. Então, eles vão olhar o sinestésico e vão dizer assim: esse cara não é sério, eu não vou contratar ele para minha empresa. E, na verdade, pode estar perdendo um grande profissional, né? Olha só, agora vamos lá, comportamento do auditivo. Lembra lá que Agora, deixa eu só fazer aqui um contraponto aqui Lembra do visual? Ele valoriza beleza, estética, limpeza, organização. O sinestésico, relações afetivas, prazer físico, conforto e liberdade. O auditivo, ele valoriza o quê? A objetividade, praticidade, benefício, diálogo e negociação. Vamos voltar para o pet shopping? Vamos lá. Agora o auditivo, ele vai entrar no pet shopping, né? Ele é rapidamente atendido, vai direto ao ponto, ou tem que fazer aquela burocracia de preencher ficha, de pegar o nome, de olhar o cadastro e de checar isso e aquilo? A burocracia vai afastar o auditivo odeia, ele quer objetividade. O auditivo ele é muito prático. O homem auditivo, acho que a mulher auditiva também é assim. Mas o homem auditivo, ele entra numa loja de roupa, ele fala assim: olha, eu quero uma calça preta, tamanho G. Pronto. Ah, mas o senhor quer dar uma olhadinha nas opções? Não, 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 eu quero a calça preta, é o G. Pronto. Sabe, esse é o auditivo comprando. O visual, ele vai pedir para baixar a loja inteira, o estoque inteiro, para ele poder ver, né? E o sinestésico não, o sinestésico é o vendedor que vai dar o tom ali, né, da conversa, né?
Então, e o auditivo tem uma outra coisa, ele quer saber o benefício, o que que ele vai ganhar com isso, né? O que que eu ganho em fazer, em dar o banho no meu pet lá no João Luiz, e não no concorrente? Ah, mas o João Luiz ele dá sempre um cupom de desconto ali. Ah, legal, pronto, já é um benefício. Então, o auditivo não quer saber se é bonito, não quer saber se é estético, não quer saber se ele vai ganhar um abraço, não quer saber se serve cafezinho, ele quer saber o que que ele leva, qual é a vantagem. Por quê, gente? São pessoas mais objetivas, certo? Ele não fica. E aí quer saber, e o diálogo e negociação. O auditivo ele gosta muito de falar e ouvir, e ele gosta muito de entrar numa negociação. Aliás, são ótimos negociadores, viu, gente? São exímios negociadores. O que que ele se interessa, gente? Vamos só fazer um review aqui, ó. O visual, ele gosta de leitura, televisão, teatro, cinema, moda, estética, decoração, arte, status, título honorífico, formalidades, regras, disciplinas. Esse é o visual. Sinestésico, comida, bebida, sexo, carinho, amigo, conforto, dança, liberdade. Agora, e o auditivo? Pelo que ele se interessa, gente? Conversar, ele gosta muito de falar, ou ele gosta muito de ouvir. Ele gosta muito de discutir com as pessoas, de trazer o ponto de vista dele, de defender o ponto de vista dele. Ele gosta de ouvir música, ele gosta muito de negócios, ele só fala de negócios, ele fala muito de ganhar dinheiro, ele fala muito de, sabe, de levar vantagem. Não estou falando que é uma pessoa do mal, não, tá, gente? É o jeito como a cabeça dele funciona. É a maneira como ele enxerga o mundo. Ele gosta muito de acumular bens, né? E é uma pessoa extremamente trabalhadora, né? Ele gosta muito de trabalhar. Ele não tem problema nenhum, o auditivo, de passar a noite inteira trabalhando, né? Um sinestésico ele vai preferir pedir uma pizza e ver um Netflix, né? Então é isso. Agora vamos lá. Como é que você vai identificar essas linguagens de comunicação? Vamos lá, vamos trabalhar agora aqui para ficar interessante. A Denise está perguntando assim: é possível ser visual e sinestésico? É possível ter uma característica visual? Deixa eu voltar então aqui. Ó, eu vou explicar uma coisa para vocês que é muito importante, porque eu sei que essas perguntas vão surgir sobre essa mistura, tá? Todos nós, vamos então deixar alguns pontos certos aqui. Todos nós somos os três. Todos nós somos os três, porque tem uma relação direta com a nossa percepção, com os nossos sentidos, ok? Então, todo mundo tem um pouquinho de visual, tem um pouquinho de auditivo e tem um pouquinho de sinestésico, tá? Porém, lembra da habilidade de comunicação? Por uma questão, por exemplo, de convívio familiar, né? Digamos que seus pais eram muito auditivos no seu convívio familiar na tua infância. Então você acaba sendo influenciado e passando a ser um pouco mais auditivo, né? Ou você, sei lá, vivia numa família de arquitetos, então você passa muito a pensar como um visual. Estou dando alguns exemplos aqui, ou sinestésico, você vinha de uma família de pessoal, a galera gostava de esporte, de um violão, sabe, de juntar a família para fazer aquele banquete. Então você foi sendo influenciado pelo lado sinestésico. Aí o que eu quero que você entenda é o seguinte: todos nós temos os três. Porém, quando você é colocado contra a parede, por exemplo, se eu colocar aqui qualquer um de vocês contra a parede, chamar aqui para conversar, começar a fazer algumas perguntas, que são perguntas que são desconfortáveis para você. Você vai pegar o quê? O teu cérebro automaticamente ele vai recrutar os seus melhores argumentos, ele vai recrutar as suas melhores estratégias e vai começar a usar para poder contra mim. E aí que vem um ponto importante. Você pode muito bem, num dia, eu acabei de acordar, eu acordo visual. Putz, o que que é o visual? O cérebro dele acorda a 24 estímulos por segundo. O cérebro dele acorda um pouco mais rápido.
que me faz? Quando o cérebro tá um pouco mais rápido, a minha respiração se torna mais rápida e torácica. Isso faz com que eu fique mais enrijecido. Isso faz com que os meus olhos abram mais. Ou seja, eu ativei meu canal visual. Quando eu acordo assim, eu quero levantar, eu tomo um banho, eu vou lá e coloco uma roupa bonita, me olho no espelho várias vezes. Você vai lá, passa um perfume, aí se olha de novo no espelho. Quando você acorda visual, você se sente o máximo e você quer ficar bonito. Aí você vai para o trabalho, e lá no trabalho você tem, digamos, que o seu chefe é um auditivo. E esse chefe, por ser chefe, ele exerce uma certa influência sobre você. E ao exercer essa influência sobre você, ele sendo auditivo e começa a conversar com você, você começa naquele momento a se tornar auditivo junto com ele. Você tem um repórter com ele. Você acaba se tornando auditivo naquele momento. Então, né, durante o trabalho você fica auditivo. Aí chega em casa, Tá bom. chega na tua casa, você vê ali seu esposo, sua esposa, seus filhos ali, querem brincar com você, aí você se desarma todo, aí você fica sinestésico ali, né? Aí você brinca com os filhos, você deita no chão, aí pede uma pizza e se diverte, sabe, dá risada, aí você fica sinestésico naquele momento com a família. Mas aí toca a campainha da tua casa e é o síndico querendo conversar com Eu você queria um desses lá sobre no um assunto inventário. muito sério. Que vai acontecer com você, com o teu Isso. cêrebro, gente? Aqui ele é Teu também único, cérebro né? vai recrutar todo o seu poder de Tá bom. comunicação. Ou seja, é no momento em que você está contra a parede, é que você vai descobrir quem você é. Entenderam isso, gente? Faz sentido, sim ou não? Então, agora eu vou continuar aqui trazendo para vocês, a partir dessa minha explanação, vai ficar mais fácil para vocês entenderem aqui algumas coisas. Aqui, meus slides estão aqui. Então, vamos lá. Estão vendo aí a tela, gente? Os slides? Vocês estão vendo a tela inteira, pelo jeito, né? Deixa eu só pegar só o. Sim. Então, eu peguei errado aqui. Eu só quero essa aqui. Pronto. Estão vendo agora? Então, como é que eu identifico essas pessoas? É fácil. Eu vou ensinar você a bater os olhos e identificar essas pessoas, tá? Então, você vai dar um passeio amanhã no supermercado, no shopping, você vai dar uma volta na rua e você vai olhar o seguinte. Você passou por uma pessoa e esta pessoa, ela é magra e alta, geralmente, tá? Não é regra, mas geralmente. Magra e alta, gosta de andar bem vestido, inclusive com acessórios, tá? Tom de voz é alto, o ritmo da fala é rápido e os movimentos são rápidos e rígidos. Sabe aquela pessoa que anda meio dura assim? Parece um robozão andando, né? Essa pessoa, você tem ali pistas de que está diante de você uma pessoa visual. Então, se eu sou o João Luiz ali do Pet Shopping, eu já olho esse cliente entrando na porta, estacionando o carro, saindo do carro, eu já vejo que é alto e magro, gosta de andar bem vestido, o tom de voz é alto, ritmo da fala é rápido, movimentos rápidos, gosta muito de olhar, observar tudo, né? Essa pessoa é o visual. E eu sei que essa pessoa julga pela aparência, ela vai me julgar pela aparência. Então, se eu quero influenciar um visual, eu tenho que mais ou menos andar na mesma, do mesmo tipo que ele, ou pelo menos tem que ser agradável aos olhos de um visual, né? Agora, o sinestésico, gente, o sinestésico, eu estou andando na rua, então eu olho aqui aquela pessoa tem uma tendência a ganhar peso. Então tem a tendênciazinha mais a ganhar peso. E volto aqui a dizer, tá? Eu conheço visuais obesos e eu conheço sinestésicos magérrimos, tá? Mas em geral, uma pista. Estou querendo pistas. Então, tem uma tendência a ganhar peso. Opa, pode ser um sinestésico, mas vamos ver o que mais? Que mais? Pouca preocupação com o vestuário. Então, enquanto o visual ele gosta de vestir assim,
né? Desse jeito, né? Estica. O sinestésico ele tem pouca preocupação com o vestuário. Ele prefere muito roupas confortáveis, de preferência. O tom de voz é baixo, né? O sinestésico ele não tem uma comunicação muito agressiva. O tom de voz é baixo, ele vem sempre sorrindo, né? Ele tem sempre um jeitinho carinhoso de tratar a gente, né? O ritmo da fala é mais lento, os movimentos são suaves, e isso tudo tem a ver com o ritmo do cérebro do sinestésico. Então, se o meu cérebro hoje está num ritmo de 7 ciclos por segundo, o meu ritmo, a minha respiração é abdominal e lenta, automaticamente o meu tom de voz ele vai ser mais baixo, automaticamente o meu ritmo da fala vai ser mais lento, automaticamente meus movimentos serão suaves e eu vou ter que sentir, porque eu estou pensando por sensações. Entende como que nós podemos ser todos esses? A Janaíne está dizendo o seguinte: minha Nossa Senhora, sou eu, e não gostei. E ela deu uma risadinha que eu sei que ela está brincando, mas, gente, cuidado com o auto-julgamento, tá? Não tem vantagem nem desvantagem em ser nenhum deles. Onde é que eu vou chegar? Eu vou dar spoiler, onde é que eu quero chegar aqui? Lá no final dessa aula, vocês vão chegar à seguinte conclusão: não é vantagem ser só visual, nem só auditivo, nem só sinestésico. Nós temos que ser um pouquinho de todos eles e aprender a nos colocar no ambiente, nos ajustar aos ambientes, né, que nós estamos frequentando, para que a gente consiga usar o poder de cada um deles. Por exemplo, numa reunião que só tem sinestésicos na sala de aula, numa reunião, o orador tem que ser o quê, gente? Sinestésico. Você entendeu, Janaíne? Agora, se você é sinestésica e você está numa sala que só tem visual, aí, minha amiga, coloca as barbas de molho, né? E você vai ter que ter muita habilidade de comunicação para dobrar um visual. Se você não tiver, use o conhecimento que eu estou passando para vocês nessa aula aqui, porque aí você consegue se ajustar, né? Olha lá, e o auditivo, gente? Aí eu estou ali no supermercado, então eu começo a perceber o seguinte. Estatura média, a Aerotilde está dizendo o seguinte, Aerotides, tendência a ganhar peso. Sabe por que tendência a ganhar peso, gente? Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Olha só. Olha lá. Gostos e interesses dos sinestésicos. Comida, bebida, gastronomia, culinária, sabores. Isso é papo de sinestésico. Dois sinestésicos começam a falar de refeição, gente, de comida. Nossa Senhora, né? Essa conversa acaba numa pizzaria. Então, e o sinestésico, ele pode duas coisas. Ou o sinestésico, ele ama a academia, ou ele tem um nível de dopamina absurdo e ele ama a academia, ou o sinestésico, ele odeia a academia. Entendeu? Então, por isso que às vezes você tem uma pessoa com tendência a ganhar peso, é uma pista de que essa pessoa pode ser sinestésica. É uma pista, pode ser que não, mas é uma grande pista. Auditivo, estatura média, veste-se adequadamente, quer dizer, não é tão exagerado quanto o visual, mas também não é tão à vontade quanto um sinestésico. O tom de voz é médio, ritmo da fala é médio, movimentos médios e moderados. Gente, o auditivo é o radialista, viu? Vocês gostam de ouvir rádio? O auditivo é o radialista. Aquele tom de voz perfeito, impecável. Você percebe tudo que ele diz. Por exemplo, eu tenho que me policiar. Se eu não me policiar, eu começo a falar muito rápido aqui e vocês não entendem o que eu estou falando. Por quê? Porque o cérebro do visual trabalha 24 ciclos por segundo. Eu crio 24 imagens por segundo e eu quero comunicar essas imagens. Então, às vezes, o visual, se ele não se conter, ninguém entende o que ele está dizendo. Conhecem pessoas assim? Né? É louco esse negócio aqui. Agora, o auditivo não, como ele tem aí o ciclo cerebral dele é médio, em torno de 14. A respiração dele é média, não é nem torácica e nem abdominal, é média. Automaticamente, o tom de voz dele é médio, é agradável, ele não fala gritando,
mas também não fala muito baixo. O ritmo da fala é moderado e os movimentos também, né? E aí é muito legal, que o auditivo ele se torna um bom palestrante, né? Agora, olha só, características de um visual, né? São pessoas mais dinâmicas. Uhum. Dinâmicas que eu digo em velocidade mesmo, tá, gente? O visual, ele pega o manual do guarda-roupa, ele tira de letra, sabe? Ele pega o manual, ele olha o manual, ele consegue já visualizar na mente dele o... O do Pedro, uma salsicha e 2 cigarros soltos. É Opa, cerveja? É, cerveja, mas tá. igual mudo aí dentro. Tá? Então é mais dinâmico, portanto, o visual, por pensar em imagens, ele é mais criativo. O visual, ele tem, lembra que ele gosta muito de organização e disciplina? Então, tudo que ele coloca a mão, ele se torna ele faz com muita organização. O visual, ele vai arrumar uma estante de livros, ele faz assim tudo esteticamente organizado. Ele faz isso rápido, ele constrói rápido e ele até cria um esquema mais criativo ali, né? Essa é a característica de um visual. São pessoas mais aceleradas. Já um sinestésico, a característica dele é um pouco diferente. São pessoas. Ele não está preocupado se a estante de livros está bagunçada, né? Ele quer saber se aquilo lá tá fácil de pegar. Sabe que ele vira a mão assim, já pega o negócio, né? Então ele não está muito preocupado com a estética. Ele é mais sentimental, uma pessoa mais carinhosa, gosta muito do prazer físico, tá? Do conforto, do abraço, do carinho, do toque. O sinestésico gosta muito de tocar as pessoas. O auditivo já tem outras características. Ele é mais objetivo, ele é mais prático, comunicativo e negociador. Então, olha só, enquanto um visual ele é mais dinâmico, criativo e organizado, e ele vai ficar ali cuidando da estética do lugar, o auditivo ele já quer saber do negócio pronto. Está pronto isso aqui? Né? Então, são características diferentes, são pessoas que têm mais objetividade. Ah, aí, qual é a principal pista dessas pessoas aqui? Né? Aí você abordou a pessoa ali no shopping, você quer entender mais quem é ela, né? E aí você tem uma outra pista interessante, a distância. A distância ela é interessante. Por quê? Quando um visual ele chega perto de você, ele fica mais ou menos a 2 metros de distância. Por quê? O visual ele fica a 2 metros de distância, em média, de uma outra pessoa, gente. Porque ele não ama? Porque ele não gosta? Porque ele é um nojentinho? Não. É porque ele tem que olhar tudo. Ele tem que olhar a pessoa da cabeça aos pés. Porque lembra que o cérebro dele trabalha por. O valor dele é visual, né? É a estética, é a beleza, é a limpeza, é a organização. Então, o visual ele fica a uns 2 metros de distância e ele já mirou você da cabeça até os pés para verificar se está tudo de acordo com o funcionamento do cérebro dele. Se está tudo de acordo, ele vai julgar ali você como uma pessoa legal, né? Agora, é um sinestésico. Como é que o sinestésico ele se comporta nesse caso, gente? O sinestésico, ele não vai tomar 2 metros de distância. O sinestésico, ele vai chegar em você e vai colar em você. Se puder, ele vai te dar um abraço. O sinestésico, quando ele conversa com você, ele pega no teu braço assim, ó. Então, Tânia, como é que você tá, Tânia? Tudo jóia? Tudo bem com você, Tânia? E ele abraça, ele beija. E o sinestésico, ele não importa se você está suado, não importa se você está pingando de suor, ele vai te abraçar do mesmo jeito. E se o sinestésico estiver pingando de suor, saindo da academia, e você for um visual, o sinestésico vai te dar um abraço todo suado. E você, visual, vai dizer assim: que nojo. Você, auditivo, vai dizer assim: meu Deus do céu, né? Então, o visual e o auditivo já é todo cheio de tatos, né? O visual e o auditivo, quando sai da academia todo suado, ele já diz assim: ó, nem me abraça porque eu tô suado.
que ele já não quer que você tenha uma má impressão dele, né? Beleza? Então é isso. Aí o auditivo ele vai chegar na tua frente, ele vai girar o ouvido mais sensível para você e vai ficar conversando com você assim, ó. Você tá aqui, ó. Você tá aqui. O auditivo ele tá assim, ó. O auditivo ele não precisa olhar para você. O auditivo ele vai girar o ouvido mais sensível e ele está ouvindo tudo, absolutamente tudo que você está dizendo. Só que ele não tem necessidade de olhar. Ele poderia até fechar os olhos ali. Agora, o que que um visual vai pensar do auditivo? Cara arrogante, cara nojento. Eu estou falando com ele, ele não presta atenção no que eu digo. Ao contrário, ele está ouvindo tudo, nos mínimos detalhes. Ele tem uma memória auditiva fantástica. Né? O sinestésico é a mesma coisa. Entende? Tá vendo por que que aquele almoço de domingo vira um pé de guerra, gente, às vezes? Porque às vezes a gente não está falando. Eu tenho um caso interessante. Esse caso, o marido, policial militar, sinestésico, extremo. A esposa, dona de casa, visual. Pois bem, o marido, polícia militar, ficava o dia inteiro na rua, né, na viatura, sem ar-condicionado, aquele calor do interior de São Paulo, trabalhando. Aí esse cara chegava em casa cansado, né? Aí chegava na casa dele, quando ele abria a porta e entrava e via a esposa dele, qual era a primeira coisa que ele queria fazer ao ver a esposa? Dar um abraço na esposa, dar um beijo na esposa. Só que a esposa era visual, visual radical. O que acontecia? A hora que ele ia abraçar ela, ela se afastava e dizia assim: Não, não, vai tomar banho. Nossa, você está suado, você está sujo, vai tomar um banho primeiro. Né? Ela já tinha uma faísca ali. Né? Aí iria tomar banho. Aí tirava a farda, jogava lá no banheiro, aí ia tomar banho, ia água para cá, sabonete para lá, espelho do banheiro, tudo. Porque né, aquela saboneteira bonitinha da visual, da esposa visual, que estava ali no cantinho do lado, certinho ali. Aí a saboneteira, o sabonete já não está mais na saboneteira, a pia toda pingada assim. Aí, quer dizer, o que que acontecia? Ela entrava no banheiro, ela dizia assim: Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Lá dentro da cabeça deles, o que que acontecia na cabeça deles, gente? O marido dizia assim: ela não me ama, essa mulher não me ama, ela não me abraça, ela não me beija, ela vive pegando no meu pé, ela vive o dia inteiro reclamando essa mulher, eu não posso fazer nada dentro de casa. É isso que acontecia. Isso é real, tá? Isso é real. Eu vou parar Na aqui cabeça agora. dela, o que que acontecia? O meu marido não me ama. Meu marido ele chega do trabalho igual um porco. Ele quer me abraçar, ele quer me beijar e ele não tem consideração por mim. Ele chega no banheiro, tudo limpinho, tudo organizado, as roupas ali, as toalhas. Ele chega lá e deixa uma bagunça. Ele não me ama. Ele só quer me explorar. Ele é um folgado. Então, esse casal, gente, quando a gente conversou, eles já estavam já nesse desgaste, já de anos nesse desgaste. Nunca ninguém disse para eles, ele é visual, ela é visual, ele é sinestésico, vocês enxergam o mundo de forma diferente. Você, visual, mulher, né, esposa visual, você enxerga o mundo através de imagens, você cria imagem na tua cabeça para poder se expressar. Ele é sinestésico, ele cria sensações, é assim que ele percebe o mundo. E aí, quando eles entenderam isso, gente, eles passaram a se respeitar mais. Ele chegava em casa, cumprimentava a esposa, ia no banheiro, tomava um banho, colocava uma roupa cheirosinho, limpinho, bonitinho. Aí ele ia fazer um carinho na esposa, né? E deixava tudo organizado, tudo bonitinho. Então passaram o quê? A entender, né? A se entender melhor a partir disso. Né? Então, e se tornou uma história bem bonita isso daí, a partir desse conhecimento que eles tinham, desses canais de comunicação, né? Então, a distância, uma pista, que mais? Vocabulário, ó.
O segredo está em saber usar com sutileza verbos e adjetivos específicos, né? Olha lá, duas pessoas conversando, gente. Vamos ver se você identifica quem é quem. O homem diz assim: veja só, que beleza de lugar. A esposa responde assim: sim, ele me traz sensações agradáveis. O homem é o quê, gente? Visual, né? E a esposa? Ela é o quê, né? Sinestésica. E eles estão falando do quê? Da mesma coisa. Eles estão falando exatamente da mesma coisa. Só que ambos estão enxergando coisas, aspectos diferentes, né? Então, aí são pistas que eles têm nas frases, no jeito de falar. Por exemplo, frases comuns que os visuais dizem, ó, que roupa bonita, posso dar uma olhada? Eu destaquei aqui em vermelho, né? São os verbos, né? Os adjetivos. Então, se alguém diz assim para você, alguém que você nunca viu na tua vida, diz assim para você, que roupa bonita, hein? Posso olhar? Né? É um visual, tá na tua frente. Né? A outra frase, você não vê que eu estou trabalhando sério? Você já tomou uma bronca assim? Né? Pô, você não está vendo? Não está vendo que eu estou trabalhando aqui? Não está vendo que eu estou organizando um negócio aqui? É um visual bravo, hein? Veja bem, quero que você faça bonito. Olha o papo de visual de novo aqui, né? Vamos colocar ordem nessa bagunça. Aí teu chefe chegar na empresa, vamos colocar ordem nessa bagunça aqui. Esse chefe é o quê? Visual, né? Com certeza. Que mais? É, você viu o que o locutor do rádio disse? Essas incongruências aqui são incríveis, né? Você viu o que o locutor disse? Você viu o cheiro? Tá vendo o cheiro da feijoada? Né? Essas são incongruências. Mas aí você percebe que tem um visual conversando com você ali, né? Por favor, me vê 2 pares de meia, me vê uma tubaína, né? Me vê uma Coca-Cola, me vê aí um sabonete bem cheiroso. É um visual falando, né? Que mais aqui, ó? Vê para mim quanto eu estou devendo, né? Então, isso é um vocabulário comum dos visuais, né? Outra aqui, ó, o auditivo. Eu vivo dizendo para você. Eu vivo dizendo para você. É o auditivo. Como é que um visual diria uma frase como essa, gente? Eu vivo mostrando para você, né? Eu vivo te mostrando, te mostro toda hora isso, você não enxerga, né? A próxima, pode me dizer o preço desse produto? Né? Pode me dizer o preço. O visual diria o quê? Pode me ver o preço? Né? Pode me mostrar o preço? Diz para mim, fala para mim qual é o tempo de garantia. Né? Tá pedindo para falar, para dizer. Você parece que não está me ouvindo. Esse é um visual. Né? Desculpa, é um auditivo. Eu já não lhe disse o que eu quero. Um visual dizer, já não te mostrei isso aqui, né? Vamos conversar, serei breve. Ah lá, o auditivo, é objetivo, né? Vamos conversar, vou ser bem breve com você, vou ser bem objetivo na nossa conversa. Você vai me dar conta desse trabalho. Olha isso aqui, gente, que louco. Você vai me dar conta, né? Você vai me prestar conta. É o papo de auditivo também. E o sinestésico, ele tem outras características, né? De fala. Olha só, é muito gostoso trabalhar aqui. Já viu gente falando assim? É gostoso trabalhar aqui, né? Essa aula tá uma delícia. Fofa, pega aquele sapato para mim, né? Papo de sinestésico. Ela é uma pessoa tão doce. O sinestésico, quando gosta, né? É, o visual ele diria assim: aquela pessoa é joia, ela é joia, né? Uma joia, né? Uma pedra preciosa, ela é uma joia. Aqui não, é uma pessoa tão doce. Se ele não gosta da pessoa, o que ela diz? É uma pessoa tão azeda, né? Estou sentindo que o clima está pesado. Isso aqui ó, sentindo pesado, sentindo peso. É sensação, né? Este contrato não me cheira bem.
Não é um sinestésico avaliando o contrato. O contrato não cheira bem, quando o contrato não está legal, né? Meu chefe me sufoca, né? Esse trabalho é uma moleza. Quando o trabalho é fácil, é moleza. Quando o trabalho é difícil, esse trabalho é uma dureza, né? E aí vem as crenças, né? Já estou terminando aqui com vocês. As crenças, em que essas pessoas acreditam, né? Então, o visual, ele acredita que o bom é o mais bonito. A casa, o carro, a pessoa, o produto, o livro, a roupa. Guarda isso, gente. O bom é o mais bonito para o visual. Então, na tomada de decisão, sempre que um visual vai tomar uma decisão, ele vai optar por aquilo que é mais bonito. A beleza vai ser a estética vai ser sempre o ponto aqui. Então, se eu tenho duas lojas aqui, a loja A e a loja B, a loja A está mais bonita, organizada, limpa e custa 100. A loja B está feia, suja, desorganizada, bagunçada e custa 10. O visual vai comprar na loja A. O visual vai pagar mais caro, mas ele vai julgar, tá? Ele avalia, ele julga com esse critério. O bom é o mais bonito. Um auditivo, o bom é o mais prático. Então, o auditivo ele não quer saber se a loja é bonita, se a loja é estética, se a loja é confortável. Ele quer saber se é prático, se ele consegue chegar ali e já resolver o problema dele, né? Então, nesse caso, ele vai, por exemplo, um auditivo ele vai comprar um forno de micro-ondas. Se tiver um forno que só tem um botão, para ele é o forno ideal. Se tiver 50 botões, o visual vai adorar. O visual gosta de painel cheio de detalhes, né? Porque o visual é detalhista. O auditivo não, ele é mais prático. Então, quanto mais simples, rápido, objetivo, eficiente, melhor para o auditivo, né? Por quê? Porque para ele o bom é o mais prático. E o sinestésico, o bom é o mais gostoso. Olha que legal, gente. O bom é o mais gostoso. A pessoa, o carro, a casa, a roupa, né? Então, o sinestésico ele toma a decisão pela sensação, né? Veja, é o que eu te mostrei aqui. É o mesmo, é a mesma experiência, mas eles enxergam a experiência, eles percebem a experiência de forma diferente, né? São as crenças dele, né? Sinestésico bom é o mais gostoso. Agora, olha só, onde é que eu quero chegar aqui com vocês? Evite a repulsa, sentimento ou sensação de aversão, de relutância, de repugnância. Isso significa repulsa, tá, gente? É a reação que repele, que afasta, que cria oposição e objeção. Não quero que você seja um repelente. Eu quero que você aprenda a ser uma força que atrai as pessoas. Como é que você vai atrair as pessoas? Evitando aquilo que afasta. Então, olha só. Repulsa, o que que repulsa um visual? O que que afasta um visual de você? Tá? O visual vai visitar a tua casa. O visual quer fazer negócio com você. O que que afasta o visual? Sujeira, falta de estética, desorganização. Gente, esses dias eu fui pegar um Uber em São Paulo. Hoje eu só pego Uber Black. Eu faço questão de esperar mais, de pagar mais caro e só uso o Uber Black. Por quê? Uma vez eu estava vestido para uma palestra, coloquei o meu melhor terno, a minha melhor roupa, melhor sapato, tomei banho, passei perfume, eu estava visualmente adequado para dar uma palestra. Aí eu pedi um Uber simples. Gente, a hora que eu abri a porta do carro, aquele banco imundo, ele não estava sujo, estava imundo, né? A hora que eu olhei aquilo lá, eu só entrei porque eu estava com pressa. Mas eu não consegui conversar com o motorista, só para vocês terem uma ideia do grau que chega a nossa cabeça quando alguma coisa não está de acordo com o nosso padrão de comunicação. Evidentemente, eu conheço os três canais de comunicação, tá? Mas naquele dia eu me permiti ser um visual porque o carro estava nojento mesmo. Então, me permiti atuar como um visual ali e eu nem puxei conversa com o motorista porque eu fiquei pé da vida.
Por quê, gente? Isso afasta um visual de você. Sujeira, falta de estética, desorganização, falta de seriedade, diminuir, depreciar e excesso de toque. Tá? Então, se você sabe que a pessoa que foi visitar você, aquele teu familiar, aquela pessoa da tua família é visual, evite isso, e ao evitar isso, você estará atraindo aquela pessoa para perto de você como se fosse uma abelha, né? Uma abelha na flor. E usei um exemplo, uma metáfora visual aqui para vocês. Olha só, um auditivo. O que repulsa um auditivo? O que afasta um auditivo da tua vida? Entrar em detalhes. Nossa, o auditivo odeia quando você começa a entrar em detalhes. Você vai contar uma história, aí você começa a contar a história nos mínimos detalhes, o auditivo ele quer morrer. O auditivo ele já quer saber diretamente o final da história. Então, se você puder, seja breve. Falar em voz alta com o auditivo. Gritar com o auditivo. Falta de praticidade. Falta de objetividade. Falta de seriedade. Excesso de sensibilização. Né? O auditivo, às vezes você vai perceber ele como uma pessoa mais fria. Mas não é que ele é frio, não é que ele não tem sentimentos. É que é uma pessoa que não se sensibiliza com as coisas com tanta facilidade como o sinestésico. O sinestésico começa a contar uma história para outro sinestésico, os dois choram. Os dois ficam chorando. Agora, se um sinestésico vem contar uma história triste para um visual ou para um auditivo, o visual e o auditivo, eles não sabem lidar muito com aquilo. Entende? O sinestésico está chorando na frente do visual e do auditivo. Se eles não mudarem eles não conseguem lidar com aquilo. Já viu gente assim? Né? Excesso de toques, o visual também não gosta, o auditivo também não gosta, assim como o visual, tá? É, o que afasta? Aí, olha só que interessante. A Glória está perguntando assim, mas quando uma pessoa visual vive em um ambiente desorganizado e não agradável, a pessoa visual, devido à forma que a família é. Eu tenho certeza, Glória, que o cantinho do visual é organizado. Eu tenho certeza que o guarda-roupa, a gaveta de roupas do visual é organizado, né? O cantinho do armário do banheiro é organizado. Então é isso, é esse caos, né? Você vive na casa de uma pessoa que não é, você é visual, vive com alguém, né, uma família desorganizada, vai ser esse caos, mas o seu cantinho sempre vai ser organizado. Só confirma para mim se é verdade isso, Glória. Se o cantinho do visual é mais organizado do que destoa, né? Ele acaba destoando do resto da casa. Mas como ele não tem poder de influenciar, de liderança na casa, o que acontece? Nesse caso aí da Glória, gente, até acho que é didático para todo mundo. Se eu sou o visual nessa casa, eu começo a influenciar as pessoas e a mostrar o lado bom de ser organizado, de ser limpo, de ser higiênico, de ser. Ou eu começo a ajudar as pessoas a fazer isso, né? Ao invés de brigar, lembra do mas? Aí eu troco o mas pelo e, né? E se a gente deixasse tudo organizado, né? E aí fica mais fácil. Aqui, o que repulsa um sinestésico? Trabalhar sob pressão. São excelentes profissionais, mas trabalhar sob pressão, eles vão entregar o serviço com qualidade, mas se colocar pressão, ele vai criar repulsa. Tratamento frio, ausência de sentimentos, muita lógica, falta de carinho, né? Falta de toque, formalidade em excesso. Então, a Glória está dizendo, mas essa pessoa não consegue influenciar os outros e acaba se deixando influenciar. Ô, Glória, você voltou, não sei se você estava aqui no começo, mas você voltou lá no início. A primeira frase que eu disse para vocês aqui hoje: qualidade de vida e qualidade de comunicação. Se as coisas não estão saindo como você gostaria, é porque você tem que melhorar a tua comunicação. Não é que você não consegue influenciar, é que a tua comunicação não está dando conta. Agora vai dar. Depois dessa aula vai dar. Acho que vai mudar muita coisa. E aí eu trouxe para vocês aqui para finalizar, né? Presente ideal. Se eu tivesse que dar presente para essas pessoas, até eu trouxe como curiosidade, né?
Se tivesse que dar presente para essas pessoas, como é que eu faria, né? Então, um visual, o que que ele gosta? De coisas que ele possa apreciar com os olhos. Então, o visual, gente, você vai dar um presente para o visual, ele vai odiar. Você vai dar uma roupa para o visual, ele vai odiar, a menos que ele tenha escolhido, tá? O perfume o visual vai odiar, a roupa o visual vai detestar, comida o visual vai olhar para você e vai dizer assim, putz, nada a ver, não era o que eu queria. O visual ele gosta de ganhar coisas que ele possa apreciar com a visão, coisas que ajudem. Você pode dar um cristal para um visual, ele vai gostar muito mais do que um jantar, né? Você pode dar um objeto de arte de muito bom gosto para um visual, né? Enfim, coisas que ele possa. Ou você pergunta o que que ele quer ganhar, né? E ele vai te dar uma pista, tá? Um sinestésico é diferente do visual, gente. O sinestésico, não adianta você dar um cristal para o sinestésico. O sinestésico você tem que levar ele para um jantar, para uma. Sabe aquele que tem lá em Gramado, né? Tem aqueles colonial, café colonial, né? Tem aquelas coisas gostosas. O sinestésico vai gostar de ganhar uma caixa de bombom. O sinestésico vai gostar de ganhar nada. Um abraço de você basta. Um beijo, um reconhecimento, né? Um eu te amo. O sinestésico vai adorar receber isso aí de presente, né? É, roupas, o sinestésico gosta de ganhar roupas. O sinestésico gosta de ganhar perfume, né? Agora, e um auditivo? Como é que apresenta aí um auditivo, gente? Hum? O auditivo, lembra que ele é um cara que ele não liga para estética? Lembra que ele é um cara que não liga para sensação? Como é que eu vou presentear um auditivo, gente? O auditivo, você tem que dar alguma coisa que torne a vida dele mais prática, que torne a vida dele mais objetiva. Então, o auditivo ele vai gostar de ganhar aí uma caneta, vai gostar de ganhar sei lá, um calendário diferente, um planner para ele colocar na mesa dele, né? Qualquer coisa que torne a vida dele mais fácil, mais prática, né? O auditivo ele vai adorar ganhar, né? Então é isso daqui, essa aqui é o nosso bate-papo sobre comunicação. Gostaram, gente? Quem gostou Amei. faz um joia assim, ó. Quem gostou faz um joinha assim, ó. Foi Adorei. diferente? Foi. Então eu vou colocar uns minutinhos aqui para vocês perguntarem, abrir para pergunta aqui, mais uns 10 minutinhos, aí a gente, né, que eu acho que já está ficando tarde também, né? Eu tenho até a Ana Maria dormiu, olha que loucura, gente. Dormiu na aula aí, ó. Tá bem Renato, eu sinestésico. senti um alívio, Renato, porque eu me vi nas três situações. Primeiro, eu achei que eu só era auditiva. Depois, eu falei assim, ai, acho que eu sou sinestésica, mas aí eu vi um pouquinho de cada. Aí Então. depois, quando você disse que é normal, aí eu falei, ai, que alívio. Olha, a gente olha para a Eliana, né? Só de olhar para a Eliana, se a Eliana não tivesse falado nada, eu já bateria o olho e diria assim, ela tem uma tendência mais visual, né? Acertou. Pelo jeito de olhar, pelo corte de cabelo, pela postura dela, pela posição. Tem muitas pistas, sabe, que a gente acaba dando. E é isso, Eliana, nós temos um pouco dos três. Tem uma pergunta aqui muito importante que fizeram para mim no chat que eu preciso responder essa pergunta, viu, gente? Não foge, quem fez a pergunta não sai, não. Disseram assim no chat, ó, como fazer com, o João perguntou, como fazer com que, peraí, como fazer com pessoas que parecem ser visual e auditivo? Gente, nunca tente mudar uma pessoa, tá? Se o teu filho é visual e você é sinestésico, se você quiser transformar o teu filho num sinestésico, você vai arrumar uma guerra dentro da tua casa. Vai ser Rússia contra os Estados Unidos, tá? Não adianta você tentar mudar os outros. Lembra que Jesus era grande, mas se fazia pequeno para tornar grandes os pequenos. Se eu tenho uma pessoa que é sinestésica, eu sou visual, eu quero influenciar essa pessoa e é para o bem, é para ela fazer uma coisa boa para ela também.
eu vou me tornar sinestésico, vou entrar no mundo dessa pessoa, vou conversar com ela do jeito que ela conversa, usando as palavras que ela gosta de usar, pensando e percebendo o mundo como ela percebe, para eu poder entrar em rapport, para eu poder entrar em comunicação, em sintonia com ela, e assim ela vai abrir a mente para eu poder apresentar o meu ponto de vista. Então, nunca queira que a pessoa mude. Um bom comunicador, ele é um camaleão, ele se ajusta ao público, né? Por isso que um palestrante, quando ele sobe no palco, ele ou você tem duas opções: ou você se torna os três, ou você abre mão dos canais de comunicação e seja uma pessoa absolutamente inespecífica. Tá? Assim você consegue. Vamos lá, mais pergunta aí. Levanta a mão aí. O Anderson levantou a mão, pode falar, Anderson. Anderson Unger, é isso? O Anderson não tá ouvindo. Então, mais alguém quer perguntar, gente? Estão Levanta a me mão. ouvindo agora? Estou ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim. Certo. Uma questão, né? Referente, né? Às pessoas que têm. Eu trabalho com serviço muito burocrático, e nesse sentido eu tenho que persuadir as pessoas a seguir procedimentos. Então, a gente aprende já com o tempo, né, nessa questão de quem é mais visual, quem é mais auditivo, quem é mais sinestésico. Mas e daí, se tu tá fazendo um trabalho à distância, um trabalho no telefone, como é que tu vai agir com uma pessoa que ela é visual? Claro, tem que ser prático, tem que ser isso, mas e para te persuadir ela nesse momento, alguma dica? Sim, o Anderson, mesmo dentro da burocracia, você não vai ter muito problemas com os visuais gostam, né? Eles gostam de detalhes, Sim, né? perdão, na questão ali, o sinestésico, me perdoe, eu me expressei mal. O sinestésico, às vezes, ele é mais difícil, apesar do cuidado do tom de voz e tudo, Sim. mas ele é mais difícil. E Pois da é, questão do auditivo, sim, o controle do tom de voz, a maneira que tu conversa com ele, você consegue ainda ter mais acesso a ele. Mas o mais complicado é o sinestésico. Sim. Eu usaria mais ou menos essa argumentação, tá? Eu estou diante de um sinestésico e eu quero que ele siga alguns procedimentos. E o nome dele é Luiz, né? Oi, Luiz, tudo bem? Como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo? Não, estou bem, estou legal, tal. Ô, Luiz, então, a gente tem aqui uns procedimentos e eu tenho certeza que você quer se sentir bem no final de semana e você não precisar acumular serviço para você poder curtir o churrasco com a tua família. Não é mais gostoso quando a gente tem tudo correndo bem na nossa vida? Ah, é gostoso. Você não se sente bem quando está tudo assim, as peças estão se encaixando, né? Você consegue perceber que não tem problemas para você resolver, você não esquenta a sua cabeça, sua vida fica mais leve, mais gostosa. Eu percebo. Então, isso vai acontecer quando você começar a seguir esses procedimentos aqui. Eu tenho certeza que você sabe o quanto importante é ter uma vida mais livre, leve, suave, sem complicação, não é verdade? Sim, é gostoso. Então, é, eu sei que no começo vai te dar um pouquinho de trabalho, mas vale a pena você investir uma horinha a mais, seguindo esse protocolo aqui, porque seguindo esse protocolo, com certeza você vai se sentir bem, a gente vai até ter tempo de tomar um cafezinho aqui e entende? Eu não sei se eu estou me fazendo Eu entender, entendi Anderson, a questão, mas eu desculpa tenho que interromper, entrar, mas eu tenho que entrar é no a mundo desse questão cara. da empatia e também ser empático com a pessoa e mostrar a necessidade para ela, é isso? Você tem A que fazer. vantagem e a necessidade, É, nesse caso, por intermédio da empatia. só que assim, lembra, é uma empatia estratégica. Não adianta eu Sim, falar não adianta eu, visual, falar com ele usando estratégia visual. sim, sim, não. O que eu digo, a questão, sim, com o sinestésico, a empatia, com todos a empatia tem que ser usada, na verdade, Isso. mas só que a empatia com o sinestésico, ela se torna uma prioridade, só que daí tu tem que usar a estratégia ali da persuasão de criar a necessidade que ele vai ter
o tempo dele, vai se sentir bem e toda aquela Sim, história. exatamente. Criar a necessidade, então, conforme o canal visual e a questão da empatia também, conforme o canal visual. Perfeito. Conforme o canal, perdão. Conforme o canal. Perfeito. É isso mesmo. Legal, legal. Próxima pergunta. Obrigado. Quem levantou a mão aí? Vamos ver aqui. Tem 4 pessoas que levantaram a mão. É que não aparece para mim aqui quem está com a mão levantada. Deixa eu ver aqui. Abre, o- Renato, eu abre, posso, abre o microfone quem é a próxima aí. Acho que é eu, Simone. eu posso perguntar só uma coisa Oi, que eu eu não sou a sei, aqui não Simone. dá para ver também. Olá, professor. Pode. Quem começou a falar, pode falar. Oi, eu sou a Simone. Pode ser eu? Simone, fala, Simone. Olá, boa noite, tudo bem? É, eu trabalho na área de móveis planejados. Então, essa sinestésico, auditivo, visual, isso é muito usado nesse meio, né? E 90% das pessoas dizem que eu sou visual. E realmente hoje eu acabei de ver que eu tenho aí muito mais características de visual do que as outras. Só que eu transito neste meio aonde tem uma mescla aí, né, de sinestésicos, auditivo, e como que eu faço para tentar ser o menos possível visual quando eu tenho que manter um diálogo com uma pessoa que é totalmente diferente, porque às vezes eu vejo que só eu quero falar, falo muito alto, e às vezes eu dou respostas que, pois até eu acho que eu fui um pouco grossa, né? Alguns amigos mais íntimos até me chamam de Antigo Testamento, porque às vezes eu dou umas respostas e depois eu mesma fico constrangida com aquilo que eu falei, da forma como eu falei, melhor Simone, é dizendo. muito fácil. É muito fácil. Você recebeu hoje aqui um manual. É só colocar em prática. Não tem segredo. Perfeito. Tá. Parece uma resposta muito rasa, mas não tem outro caminho. Eu olho para a cara do cliente, eu vejo, pô, ele tem ali tem pistas de que é um auditivo. Aí eu vou me comportar como um auditivo se comporta. É isso. Sim. Não tem mais segredo. E aí, eu vou te falar uma coisa, vai mudar muito o seu jogo, tá? Vai mudar É, bastante porque você vai começar a ter uma facilidade muito maior de comunicação e produtividade. legal. Tá joia, meu querido. Obrigada, Tá viu? bom? Quem, Ô, 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 Renato, eu queria fazer uma pergunta. pois não. Dea, Eu sou, é, eu vendo esse slide que você mostrou, eu descobri que eu sou uma mistura de um, de outro e de outro. Só que eu me identifico, eu sou mais o sinestésico. Qual é o melhor jeito para eu equilibrar esses três no- na personalidade? não tem lembra, valorizar aquilo que é adequado para uma determinada situação. Vamos dar um exemplo aqui. Você é dona de uma loja, e receber na tua loja todos os dias os 3 tipos de clientes. Vai ter o cliente visual, tem o auditivo e o sinestésico. Então, tua loja tem que ser bonita, a tua loja tem que ter esteticamente bonita, tua loja tem que ter conforto e o cliente tem que ter uma liberdade de tomar um cafezinho, um ambiente gostoso, cheiroso. Só que ao mesmo tempo tua loja tem que ter objetividade, praticidade, atender rápido quem chegar auditivo. Lembra, gente, a gente não tem que mudar, porque são superpoderes. Você ser sinestésico é um superpoder. Você ser auditivo é um superpoder. Depende da circunstância, entendeu? Eu vou dar mais uma vez aquele exemplo. Você vai entrar numa sala de uma reunião. Você é visual. Lá dentro só tem sinestésico. Você vai perder esse jogo. Não adianta você mudar ali. Se você não se adaptar ao comunicar, é isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Você é que tem que, você não tem que mudar você tem que se ajustar à pessoa que está na tua frente. Se a pessoa que está na tua frente, se não tiver ninguém na tua frente, seja você mesma. E outra coisa, eu não estou dizendo aqui que é mudar personalidade. Isso aqui não tem nada a ver com personalidade, tá, gente? Isso aqui é a estratégia de comunicação que nós usamos. Entende, ideia? Então não precisa se preocupar em mudar você. É o teu superpoder. Você é assim desde criança.
né? Só apenas na hora que você tiver que, diante de um cliente, aí você seja um camaleão. Se é um visual que está na minha frente, você é visual e vamos conversar. Bom, vamos lá, mais uma. Mas o Alex levantou já? Obrigada. Renato, Diga, boa Alex. noite. Boa noite. Boa noite aí, muito obrigado aí pela oportunidade de fazer parte dessa aula maravilhosa. Renato, eu me senti um pouco confuso. É, como é que eu vou dizer? Como o pessoal mesmo estava falando, né? Geralmente, você mesmo falou, nós transitamos esses três aspectos aí, né? Sim. E eu gostaria de ter primeiro você tem que se autoanalisar, né? Tem que se entender um pouco melhor para poder compreender também as outras pessoas e conseguir se adaptar a elas. Eu gostaria de aprofundar mais sobre esse conhecimento. Você indicaria algum livro, alguma coisa? Me interessei muito. Tem Ah, no curso. quem quiser conhecer, também não é nem um objetivo aqui, mas já que você perguntou, tem um trabalho que eu faço chamado Empatia Instantânea. O Empatia Instantânea é um curso de neurolinguística aplicada à comunicação, que é exatamente esse trabalho que eu estou fazendo com você aqui, mas ele mais aprofundado. Ele faz parte desse programa chamado Master Memory. Master Memory, ele é o nosso curso mais top de todos. Assim, ele tem todos os programas, ó. São 6 cursos completos. Vem o meta-leitura, estudo, memorização, memória blindada, que vocês já têm, né? Todos vocês já têm, que é o Memória 360, né? E aí ele vem a mais o Memo Kids, o Bíblia Memorização Discípulo e o Empatia Instantânea, que é esse curso de comunicação que eu estou fazendo com vocês aqui, só que com mais aulas, muito mais profundo, tá? Esse Master Memory aqui, se você quiser, aí tem esse monte de brinde aqui, ó. Tem um monte de coisa, Masterclass e tal. Se você quiser esse curso aqui, ó, ele custa 1.799, mas esquece esse valor aqui. Se vocês quiserem migrar para o Master Memory, vocês vão pagar só 299, tá? Então, se vocês quiserem sair do 360 e migrar para o programa Master Memory, que vem todos ele vem o 360 dentro, mas vem mais outros 3 cursos. O Memo Kids, que é para quem tem filhos na escola, memorização para crianças. O Bíblia Memorização Discípulos, para quem quer memorizar a Bíblia. E também o Empatia Instantânea, que é esse que eu estou fazendo com vocês aqui. Tá? Com mais 299, vocês fazem Master Memory aqui, tá? Então, por que que eu estou dizendo isso aqui para você, Alex? Porque de repente você vai falar assim: eu quero comprar um livro, eu vou fazer um outro curso. Às vezes você acaba até pagando mais caro e sendo que você já tem dentro de casa esse curso com mais profundidade, tá? Essa é a opção. Ah, Renato, como é que eu faço para migrar? Eu vou colocar para vocês aí nos comentários um link, que já é um link que a minha equipe deixou preparada. Deixa eu pegar aqui. Para quem quiser fazer essa migração, já tá com o desconto aplicado. É só clicar nesse link, fazer a migração, que o pessoal já migra vocês automaticamente para o Master Memory, tá? Então tá ali nos comentários, tá? Vou colocar 3 vezes ali para ficar mais fácil vocês identificarem. Aí, o Alex, eu não quero o Master Memory, eu quero um livro. Aí eu indicaria para você o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, é um bom começo, tá? Ô, Renato, posso fazer um comentário em Pode, Lu, relação a isso? pode falar. Quando eu comecei a fazer o curso com você, eu quis fazer porque eu pensei na hora que era aquele que a gente lia rápido, sabe? Que lê rápido. Aí eu falei assim, já que não é ele, mas é esse, eu vou fazer da mesma forma. E eu achei muito bacana porque eu tinha começado a ler um livro antes de fazer o curso, né? E quando eu estava lendo, eu percebi nos capítulos do curso que como você estava ensinando a ler para memorizar. E eu achei muito bacana porque
eu pensei na hora assim, eu já li 45 páginas desse livro, parece. Tinha, não, 75 páginas eu já tinha lido. E Aham. aí eu falei, e como que é o começo mesmo? Aí eu senti necessidade de voltar o livro, porque eu não tinha lembrado de algumas coisas. E quando eu li da maneira com que você deu esse toque, eu consegui entender praticamente o livro inteiro. Passei das páginas que eu tinha lido. Aí eu falei assim, ele sempre fala para a gente dar um toque, como foi o resultado do que a gente está fazendo, né? Do que nós Aham. estamos aprendendo. E eu achei muito bacana, mas eu não sabia com quem, como fazer para poder falar isso. Então, agora é a oportunidade para mim, e eu acho interessante. E eu queria fazer esse depois que eu fizesse esse aqui, esse de ler rápido, porque aí eu já Então, sei com mas uma deixa eu te fazer uma memorização que pergunta aí, você ensinou. Eliana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, Você está aqui nessa aula hoje porque você comprou o 360, não é isso? foi. E no Então, 360 tem um toque dessa aula que você está mas dando. tem o meta-leitura, dentro do 360 tem o meta-leitura que é o de leitura rápida, é que você não chegou nele ainda. Ah, então é porque eu não cheguei. É porque eu estou fazendo exatamente como você está falando. Sim, é porque Faça um capítulo por dia e trabalhe e ele, fica e tranquila, você fica é. tranquilo que você vai chegar lá. Ah, tá. Porque como é assim, eu falei assim, então eu vou fazer isso. Não, vai Mas eu já chegar. tive essa vantagem, viu? Eu gostei disso, viu? Legal, Ô, legal, legal. Renato, deixa eu fazer uma pergunta, Pois rapidinho. não. É, essa aula ao vivo vai ser toda quinta? Não, não, não. Essa aula ao vivo hoje é uma aula de boas-vindas. Quando eu fizer outra, vocês vão ser avisados, tá? Igual foi Tá. avisado agora. Tá Eu bom. fiquei muito feliz também. Não tem uma data programada, não. Tá? Que Renato, bom, fico feliz. deixa a Berenice. Renato, Oi, deixa a Alex. Berenice falar, que a Berenice está querendo falar faz tempo. Pode falar, Ben. Oi, Benedito. Boa noite, professor Renato. Oi, Berenice, tudo Vai bem? escutar aí, né? Nunca varia, porque eu tirar assim, muito A vai gente, ter ô, Berenice, os alunos Berenice, o seu áudio tá cortando. Eu não consigo entender. Pessoal, consegue entender a Berenice, gente? Não, está cortando, Tá está cortando. cortando. Tá cortando mesmo. Tenta falar de novo, vamos ver. agora, agora dando direito. Não, tá cortando. Berenice, tenta escrever lá no chat. Eu tô com o chat aberto aqui. Se tiver uma pergunta, coloca no Tá chat, bom, por favor. ok. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Maria Menezes Pereira, quer fazer uma pergunta? Pode falar, então. Pronto, abri o microfone. Boa noite, professor, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu essa aula, o senhor vai disponibilizar a gravação dela? Eu gostaria muito de ouvir novamente. Vou, vou deixar depois na plataforma, tá? Tá, muito obrigada, então. Era isso que eu Obrigado. gostaria de perguntar. Obrigado, você. Deixa eu ver aqui. Maria de Menezes Pereira. Acabei de falar. Ah, é você? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, pode. É o José Ali. Alívio, como é que a gente vai colocar em prática todas essas informações que você passou? Logicamente que você hoje fez uma relação de três elementos que existem no nosso dia a dia, mas a gente tem que começar a praticar para começar a identificar. O período de ter essa facilidade de identificação, ele vem com a prática do dia a dia, porque você hoje em dia você trabalha tanta coisa, né? Você está sempre acelerado e não consegue parar para observar, entendeu? Então eu José, queria. o José, é o seguinte, eu passei para vocês hoje aqui um protocolo, eu vou disponibilizar para vocês essa aula de novo e vou disponibilizar o PDF da aula para vocês, tá bom? Lá na área de membros do curso. Agora, lembro de uma coisa, matéria-prima não falta.
porque estamos falando de relações humanas. Então, a todo momento nós temos gente para nós analisarmos e aprendermos. Então, se você começar, se eu não fizer nada, só de você amanhã começar o seu dia prestando atenção nas pessoas, você não precisa nem ler nenhuma apostila, você já vai identificar, opa, esse cara é visual, ah, esse cara é auditivo, esse cara, tá? Então, assim, como colocar em prática? É só você entender que matéria-prima, primeiro com você mesmo, depois com a galera da tua casa. E depois no trabalho, no dia a dia, você acaba descobrindo como é que as pessoas funcionam, e é maravilhoso quando você tem acesso a isso, porque as relações mudam, a família, o trato com a família muda, fica tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo, viu? Muito obrigado. Gente, eu acho que é isso, né? Quem que é? A Maria, acho que ia colocar a pergunta ali. Ela não colocou, né? Não, quem ia colocar a pergunta ali? O Robert, parabéns pela aula, gratidão. Gostaria de saber qual a melhor dica de método de memorização para letras de músicas, notas, partituras, apresentações, palestras. O Robert, se eu começasse a falar desse assunto, daria aí mais uma hora, tá? Então eu vou fazer o seguinte: pede lá dentro da área de membros, entra lá no suporte ao aluno e pede lá, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu ensino como memorizar, tá? Eu já tenho um tutorial de como fazer isso. Pede lá, fala que você falou comigo aqui e que você quer esse vídeo, que aí eles vão me chamar aqui e eu te passo. Só que amanhã, tá? Porque hoje você não vai encontrar ninguém lá. Qualquer um dos canais de WhatsApp das minhas páginas vocês conseguem falar, tá, gente? Com atendimento. É isso? Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Renato, eu vou fazer uma breve pergunta. Pois não. Renato, eu nunca tive nenhum tipo de diagnóstico de TDAH, né? Nunca procurei um profissional para verificar sobre isso. Mas eu estava fazendo umas pesquisas e notei que eu tenho alguns sinais, assim, que podem ser sinais, né, de que eu sofro ali da síndrome, né? Não sei, do TH. Eu tenho um pouco de dificuldade de concentração, às vezes um pouco de inquietação, às vezes um pouco de sono, né? Perda de Certo. foco. Eu queria saber de você, o que é que você poderia me recomendar? Você tem alguma ideia? Alex, tem muita coisa assim, pesquisa de internet não dá conta, tá? Não dá conta de identificar TDAH. É, em torno de 4% das pessoas, 4% tem o TDAH diagnosticado mesmo, tá? Então, é, eu não seria responsável aqui se eu desse qualquer diagnóstico sem te conhecer, sem conversar com você. Então, a minha sugestão, se você desconfia, é que você procura um psicólogo e bate um papo. Ele vai fazer alguns testes com você e vai verificar se o seu TDAH é com hiperatividade ou não, e algum protocolo para você melhorar. Eu recomendaria, antes de você procurar um médico, cara, começa a fazer meditação. Meia hora de meditação durante uma semana. Pega aí na internet, tem meditação guiada, né? Faz meia hora de meditação todos os dias e vê como é que muda, se você consegue mudar a partir disso. Se não mudar, aí você vai lá e procura um psicólogo. Assim, ó, eu desconfio que eu tenho O TDAH. Entendeu? controle aqui Eu, agora. Estava eu aqui estava na. fazendo meditação, só que eu suspendi por um tempo aí, devido à correria do dia, mas eu vou retomar. Tem que retomar. Meditação é saúde, saúde mental. Muito É, obrigado, viu? obrigado você. Quem mais aqui quer perguntar? A Tânia levantou a mão? Tá com o som desligado, Tânia. Isso, agora pode falar. Assim, eu antes de ingressar no 360, eu estava fazendo meta-leitura e acabei me seguindo mais porque eu imprimi os exercícios e tenho feito eles. Até parei um pouco agora devido à cirurgia que eu fiz da catarata. Tem algum problema de eu estar mais focada nele do que no Meta 360?
Eu acho que você, como você acabou de fazer a cirurgia para catarata, eu acho que tem os outros dois cursos, faça os outros, aí acredito que dê aí uns 30 dias ou mais, né? Aí você vai estar boa para fazer Uhum. muita leitura, tá? Então, tá. A ordem não tem importância. No seu caso tem, né? Eu deixaria o meta-leitura por último, Tá. Uhum. por causa da E eu cirurgia, quero. só por essa restrição. Aí eu Olha, vou fazer professor, o que outro, não tem bacana, hein? 9 meses ainda. E eu quero fazer esse outro que tu falaste aí. Eu quero me interessei e Tá vou bom. ampliar isso, tá bom? É, Muito ótimo. obrigada, Obrigado, gratidão Tânia. por essa aula maravilhosa. Obrigado, Tânia. Renato, Vamos lá, vou pegar mais uma última pergunta da Vera aqui, gente. é Só para encerrar rapidinho. aqui. Pode falar. Porque o curso é somente um ano, né? E o meu vence agora em março. Só que teve alguns problemas familiares, tudo eu não consegui finalizar. Não Como tem é que eu poderia problema. fazer? É só você, Renovo? a hora que tiver para vencer, você entra em contato pelo WhatsApp, que eles vão te dar mais 30 dias. Ah, tá certo. Aí, no caso, se eu for complementar esse que você falou agora, como é que faz? Aí tem que esperar primeiro terminar um ano e Não, não, depois não, não. Aí você começa do zero. Já o zero começar. é o contador. Começa, Ah, tá bom, então. tá Tá bom? certo. Tá, já, então. Obrigado. Obrigada, hein? Pessoal, acho Boa que é noite. isso. Eu fiquei muito feliz dessa aula com vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado também. Foi uma aula que eu fiz com bastante carinho, preparei com bastante carinho. Acho que eu trouxe trouxe um tema que eu estava sentindo que as pessoas estavam precisando, assim, que é um pouco de comunicação, que uma comunicação de qualidade traz harmonia, traz resultado. E eu gostei da aula. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Quem gostou, faz um joinha aí. O pessoal está colocando o link do Master Memory. Quem quiser fazer essa migração, tá bem legal, viu, gente? Por R$ 299, dá para parcelar lá em 12 vezes se quiser. Migra para o Master Memory, já fica com todos. Ainda é parcelado? Dá para parcelar, sim, com certeza. Não, é isso que eu estou falando, ainda é parcelado? É parcelado. Vou até Ah, conferir aqui no checkout. top. 12 vezes de R$ 29. Ah, eu vou fazer então Tá bom? também. Então, o link está ali. Então tá bom, gente. Obrigado, fica com Obrigada. Deus, Prazer também, se viu? cuida e quero ver vocês fazendo o curso e dando ótimos depoimentos depois, hein? Bom, Tá legal. Tá sucesso bom. para vocês. Fique com Tchau, Deus. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.